Bem-vindos de volta, eu sou o professor Augusto e tô aqui com vocês para dar continuidade ao nosso estudo de física, beleza? Então, vamos revisar um pouquinho o que a gente viu antes do intervalo, né? A gente estava vendo o conceito de período e de frequência. Então, o período corresponde ao tempo necessário para o móvel realizar uma volta completa. Então, por exemplo, a gente tem um atleta, um ciclista. Esses exercícios eles são bem contextualizados em esportes, né? Então você vai ver bastante isso, bastante exercício de atleta. Então, o nosso atleta, seja lá qual esporte ele pratica, ele dá uma volta em 30 segundos. Esse é o período do movimento dele, ok? E a frequência é o número de voltas realizadas por unidade de tempo. Então, quantas voltas o meu atleta ele dá em uma unidade de tempo? Então, 1 segundo ou 1 hora, depende das unidades do exercício, perfeito? Então, é o inverso do período, então 1 sobre período. Ok. Bom, vocês devem lembrar da antiga amiga de vocês, né? A velocidade escalar. Ela é dada por velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Ok. Isso vocês lembram. Agora a gente vai ter outra velocidade. A gente vai ter a velocidade angular, que vai ser Δθ sobre ΔT. Calma que eu vou explicar. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, ok? Não tem nenhum segredo aqui. Observem essa imagem. O que vocês podem observar aqui? Vocês podem observar um movimento circular, perfeito? Então, a velocidade angular ela vai aparecer em movimentos circulares, perfeito? Então, o que acontece? O que a gente tem? A gente vai ter dois tipos de grandezas. A gente vai ter grandezas lineares e grandezas angulares, perfeito? As grandezas lineares são as que a gente já conhece. Posição, velocidade, aceleração. As velocidades angulares são as equivalentes no mundo do movimento circular, perfeito? Então as relações serão as mesmas, ok? Não precisa se preocupar. Vamos aqui para a câmera documento, que eu vou explicar para vocês de onde vem a velocidade angular. O melhor exemplo para dar é da velocidade linear. Então, o que é velocidade linear, que vocês já conhecem? Vai ser ΔS sobre ΔT. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem uma reta aqui. Em um período zero, o nosso móvel, nossa bolinha estava aqui. Estava na posição S0. Em um outro ponto do tempo, em outro intervalo de tempo, nossa bolinha foi para a posição S1. Então, a variação da posição é S1 menos S0, nosso ΔS, e o tempo final menos o tempo inicial da nossa variação no tempo. Ok? Então, o que a gente tem aqui? Vou fazer bonitinho. T1 menos T0 é igual a ΔT. Então, o que a gente tem aqui? O que é a velocidade? A velocidade, ela é quanto que eu me desloquei, qual a variação da minha posição, quanto que eu andei em um intervalo de tempo, na minha reta aqui. Faz sentido, não faz? Vocês já estão careca de saber isso aí. Só que agora, o que é velocidade angular? Vocês vão ver que a lógica é exatamente a mesma. A gente vai ter aqui nossa circunferência. E a gente tem aqui uma bolinha. Nosso mesmo móvel, só que ele está preso nesse anel, nessa circunferência. Ok? Então, inicialmente, ele faz aqui com o eixo X um ângulo θ0. θ0. Ao invés de S0, θ0. Perfeito? E aí,
Em um outro período de tempo, ele vai ter aqui, ó, vai ter andado daqui para cá, vai ter percorrido um ângulo total de θ1. θ1. Perfeito? Só que se ele começou daqui, ele não começou do zero, com ângulo zero, ele começou daqui. O quanto ele andou de verdade foi essa parte aqui. Perfeito? Não foi isso tudo. A gente não conta essa parte, porque a gente não estava observando o movimento quando ele estava aqui. A gente só olhou daqui até aqui, do θ0 até o θ1. Então, a variação de ângulo que ele fez foi Δθ, que é θ1 menos θ0. Perfeito? Só que se eu pegar a variação do meu ângulo, então quanto de ângulo que o meu carinha varreu em um intervalo de tempo, em um ΔT, a gente vai ter a velocidade angular. Perfeito? Então, velocidade angular. Vocês observam que essa ideia aqui ela é exatamente idêntica a essa ideia aqui. Só que ao invés de posição, eu tenho ângulo. Perfeito? Nisso, a gente pode começar a trabalhar numa tabelinha aqui que relaciona as grandezas lineares e as angulares. Então, vamos fazer aqui ó, a nossa tabela, que é lineares e angulares. Beleza? Como assim? A gente faz o seguinte, ó. No mundo, né? No mundo linear, a gente tem posição. Posição é S. Qual que é o correspondente angular da posição? É ângulo. Beleza? Então, ângulo. Então, quando a gente está tratando dos exercícios lineares, sempre que a gente falava de corredor, ou de atleta, ou de carro, a gente queria ver a posição dele, né, em metros. Em problemas de movimento circular, a gente tem ângulo. Então, ao invés de falar qual que é a posição que o meu ponteiro de relógio variou, a gente fala qual que é o ângulo que ele variou, certo? Então, a gente tem o nosso relógio aqui. Então, o ponteiro dele inicialmente estava aqui e depois veio para cá. Que ângulo foi esse aqui que ele variou? Seria a correspondente do espaço, certo? Em vez de falar quantos metros o nosso carro andou, daqui até aqui, a gente olha o ângulo varrido, perfeito? É importante firmar esse conhecimento na mente de vocês, porque é uma coisa que uma galera erra aí, perfeito? A gente pode adicionar mais dois carinhas na nossa tabelinha. A gente pode adicionar velocidade. Então, quantos metros por segundo o nosso carro andou? Certo? Qual que é a velocidade que ele andou? A quantos metros por segundo? A quantos quilômetros por hora? No mundo do movimento circular, das nossas grandezas angulares, essa pergunta não faz sentido. A gente quer saber quanto de ângulo ele cobriu no tempo, certo? Então a gente vai ter a velocidade angular, ok? Então a gente fala, ao invés de falar metros por segundo, a gente fala radianos por segundo. Geralmente essa é a unidade utilizada para velocidade angular. Radianos por segundo. Enquanto da velocidade linear, a gente tem metros por segundo. Perfeito? Porque
aqui, na velocidade, a gente faz a divisão. Metros por segundo. Quantos metros o meu móvel percorreu por segundo? Quantos quilômetros o meu móvel percorreu por hora? E nesse caso, não. A gente tem quantos radianos, que é a unidade de ângulo mais usada na matemática, né? Não graus, apesar de graus ser mais agradável, a gente tem que acostumar com radianos, né? Então, quantos radianos o meu móvel percorreu por segundo ou por hora? Geralmente é por segundo. Perfeito? Então, não pode confundir esses dois. Inclusive, eu encorajo vocês a montar essa tabelinha e deixar um espaço a mais aqui, que a gente vai ter outro componente aqui para ser preenchido, tá certo? Vai ter outro carinha linear que tem um equivalente no mundo das grandezas angulares, perfeito? Eu vou resolver um exemplo aqui para vocês no papel mesmo, para vocês não terem medo. Então, a gente tem aqui o nosso círculo trigonométrico, perfeito? E tem aqui um anel preso uma bolinha presa aqui no nosso anel. Em um instante t0, esse ângulo aqui era de π sobre 4. E passou um certo tempo, ele veio até aqui. E fez um ângulo total π, perfeito? Π radianos, no tempo t1. Qual que é a velocidade angular do meu móvel? A velocidade angular do meu móvel vai ser a variação de ângulo no tempo. Perfeito? Ou seja, vai ser o ângulo final menos o ângulo inicial. Sobre o tempo final menos o tempo inicial. Então, meu tempo t0, eu vou chamar ele de... vai ser nos 0 segundos. Então, vai ser quando eu realmente comecei a contar, né, o meu cronômetro. E o t1 vai ser 2 segundos. Então, após 2 segundos, ele veio daqui para cá. Então, a gente vai ter o ângulo final, que é π, menos π sobre 4, que é o ângulo inicial. Dividido pelo tempo final, que é 2, menos 0. Ou seja, a velocidade angular do meu móvel vai ser meio vezes. Porque 2 menos 0 é 2, né? Então, eu já pus o meio multiplicando. Π menos π sobre 4. Eu posso multiplicar o π em cima e embaixo por 4. Vai ficar 4π menos π. Tudo sobre 4, ou seja, meio de 3π sobre 4, que é 3π sobre 8. Ou seja, a velocidade angular do meu móvel vai ser de 3π sobre 8 radianos por segundo. Beleza? Vocês puderam observar aí que o jeito de resolver o exercício é igualzinho de velocidade. Você, ao invés de fazer ΔS sobre ΔT, a gente faz delta θ, ou alfa, enfim, como você quiser chamar o seu ângulo, sobre ΔT. É assim que a gente calcula a velocidade angular. Beleza? Eu vou tomar uma aguinha e a gente já vem.